Amém, queridos, graça e paz, bom dia, que Deus te abençoe. Estamos na reta final da leitura do Antigo Testamento. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Que bom que você chegou até aqui. Que bênção estarmos juntos nesse propósito. Estamos aí na reta final. Hoje é o dia 187. E faltam exatamente 11 dias para encerrarmos esse projeto de leitura tão lindo, tão especial em nossas vidas. Creio que Deus falou muito ao seu coração. Hoje nós iremos comentar o livro de Daniel, do capítulo 7 ao capítulo 12. O livro de Daniel ele é dividido em duas partes. Uma parte que é uma parte histórica e a outra parte, a segunda parte, que é a parte profética. É óbvio que não iremos esgotar esse assunto. Cada capítulo do livro de Daniel, na parte de profecias, foram escritos inúmeros e inúmeros livros. E nós temos aqui um período bem curto para apenas resumir e passarmos uma leitura bem rápida. Mas creio que Deus vai falar ao seu coração através dessa leitura. O capítulo 7, ele começa quando Daniel ele teve visões, né? Ele estava ali no seu quarto, dormindo no seu leito, e Deus deu a ele visões, e essas visões ele escreveu. Todas essas visões têm significado, né? Existe a linha teológica que todas as visões de Daniel se cumpriram, e existe a linha teológica que diz que algumas das visões ainda não se cumpriram. Nós não iremos entrar a fundo nessas questões se cumpriu ou não cumpriu, mas iremos fazer uma explanação geral aqui de cada capítulo. Então, o capítulo 7, Daniel, ele estava no primeiro reinado de Belsazar, e ele teve sonho e visões, né? E Deus mostrou para ele a visão à noite. Ele fala aqui no versículo 2: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos dos céus agitavam grande mar. E ele viu quatro animais. O primeiro animal é um leão com asas de águia. Esse animal representa a Babilônia, que era o império dominante na época de Daniel. O segundo animal é como um urso, simbolizando o império medo-persa, conhecido, né, por sua força e, né, pelo seu poderio militar. O terceiro animal parece um leopardo com quatro asas e quatro cabeças. Ele representa então o Império Grego, que se expandiu principalmente na era de Alexandre o Grande. E o quarto animal, diferente dos outros, extremamente forte, com grandes dentes de ferro, e tem 10 chifres. E esse último animal representa o Império Romano, que seria o império mais poderoso e mais cruel de todos esses impérios anteriores. Então, esses animais representavam cada reino. Durante a nossa leitura, nós vimos vários reinos que vieram conquistando, vieram dominando, e Daniel inicialmente estava ali no reino, na Babilônia, sobre o domínio babilônico. Então Deus traz para ele essas revelações. E a partir do versículo 8, diz assim: estando eu observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste em branca como neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono era chama de fogo, e suas rodas era fogo ardente. Esse pequeno chifre, né, que cresceu aqui entre os 10, né? E esse pequeno chifre ele destrói, né, 3 dos outros chifres. Então esse pequeno chifre simboliza um rei ou um governante, né, arrogante, blasfemo, que se levantaria, fazendo uma referência possivelmente a Antíoco IV, né, Epifânio. Ele oprimia os judeus, ou
ao futuro anticristo descrito no Novo Testamento. Então, tudo depende da linha teológica que nós vamos seguir. E no versículo 9, ele está falando aqui do ancião de dias, né, que é uma representação do próprio Deus, né? Daniel, ele vê o trono celestial e ele vê ali assentado naquele trono o Senhor. E ele está cercado, né, por inumeráveis servos, e livros são abertos para julgamento. E nós vimos muito também no Antigo Testamento, quando o próprio Senhor, ele destaca, né, que o Filho do Homem virá, né, ele virá com todo o seu resplendor e glória, né, para julgar as nações, para separar as nações. E isso também a gente vai ler. Há uma coisa muito interessante, há muitas referências que acontecem em Daniel que são semelhantes às que também estão ali em Apocalipse. Então há muita representação de animais, né, simbologia, né, há muitos sonhos e visões, e em ambos os livros nós vemos a ilustração através de animais para simbolizar poder, para simbolizar reinos que foram dominados, né? Então, há um pouco de semelhança na forma do livro de Daniel e do livro de Apocalipse. E aí fala de um rio de fogo, né, que saía e emanava diante deles, milhares e milhares o serviam, né? Então, aqui está falando do poder do Senhor. Ali o ancião de dias, ele estava no seu trono, né, onde tinha chamas de fogo ardente e tinha um mar também, né, um rio de fogo que manava e saía de diante deles. E Daniel estava tendo toda essa visão, né, visualizando todo esse esplendor e toda essa glória. A partir do versículo 13 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens dos céus, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então aqui está uma alusão ao Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O próprio Jesus, ele fala de si próprio como o Filho do Homem, que voltaria outra vez. Então essa visão aqui está se referindo à volta de Jesus. A volta de Jesus que vai acontecer, o dia e a hora nós não iremos saber. Muito importante, há pessoas estudando o livro de Daniel, tentando criar um relógio do tempo, um relógio da volta, né? de entender as profecias aqui de Daniel, né? As visões de Daniel, e estimar uma data. Não tem como estimar uma data, somente o Senhor sabe. Nem Jesus sabe o dia que ele virá, senão o Pai. E ele virá para buscar a sua igreja. Então, essa visão aqui está referente a Jesus, né? Jesus, lá em Mateus 26, 64, ele faz essa referência, né, falando a respeito do Filho do Homem, que virá sobre as nuvens, né, para buscar a sua igreja, para julgar as nações. E o que me chama muita atenção é o versículo 14: foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, esse que eu tenho que estar na minha mente, no meu coração. O reino do Senhor é um reino eterno. Ele virá para buscar a sua igreja, ele virá para buscar o seu povo. Então, que nós possamos descansar e confiar nesse grande Senhor. Amém? A partir do versículo 15 ao versículo 28, nós vamos ter a interpretação, né, da visão e o que cada reino significa, né, o que os 4 animais, né, são os reinos que se levantam na terra.
E também o anjo explica, né, que o pequeno chifre que nasceu ali entre os 10 fará guerra contra os santos e prevalecerá por um tempo, mas será destruído. Mas o seu reino será entregue aos santos, né? Então, isso aqui é uma visão de uma batalha, né, onde Satanás, o anticristo e as forças do mal perseguem os seguidores, mas no final Cristo vence, porque Jesus, ele é mais do que vencedor, ele já venceu, né? Diz assim: estes grandes animais que são quatro os reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então esses 4 reis, né, estava falando justamente de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, de Alexandre o Grande, né, de Antíoco, e também uma possível visão aqui do anticristo. Então encerramos aqui o capítulo 7, irmãos, bem rápido, né, a nossa explicação, a nossa leitura, mas capítulo 7 de Daniel nos mostra que, embora o mundo seja dominado por reinos e poderes temporários, Deus é soberano e o reino dele prevalecerá. Reis se levantaram, mas reis caíram. Reinos foram fortes, tiveram relevância na humanidade, mas eles caíram. Mas o reinado do Senhor é eterno. E esse reinado, né, nós estaremos inseridos nesse reinado. Em nome de Jesus, nós estaremos lá com o Senhor. E a nossa luta, a nossa batalha diária é permanecer fiel ao Senhor e estarmos meditando na sua palavra, confiando no Senhor. Amém? Capítulo 8 também, ele vem falando sobre uma visão, né, de um carneiro e de um bode. Ele vai detalhar também eventos futuros, né, através da simbologia desses 2 animais. Então, do versículo 1 ao versículo 8, ele vai falar da visão que ele teve com esse carneiro e com esse bode. Versículo 3 diz assim: então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Então, esse bode, né, que tem um chifre notável, né, entre os olhos, simboliza, né, Alexandre o Grande, o líder do Império Grego, né? E após a morte de Alexandre, esse reino ele é dividido. Então, ao quebrar do chifre, aqui significa isso, né? Viu o carneiro que dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecer. Então está aqui se referindo a Alexandre o Grande, que foi um reino que conquistou várias nações, que fez, né, dominou vários povos. Aquele reinado só se expandia, né? Você vai acompanhar isso na história, há filmes, há livros que relatam os grandes feitos de Alexandre o Grande. E aí no versículo 9 diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Então, esse pequeno chifre, né, que surge, ele também começa a oprimir, né, o povo de Deus. Isso aqui representa a figura histórica de Antíoco IV, né, Epifânio, que governou o Império Seleucida e foi responsável pela profanação do templo na casa do Senhor ali de Jerusalém. Ele proibiu o culto a Deus e ele instituiu a adoração pagã, né? Então, o que vai culminar aqui no versículo 13, né, que vai estar falando a respeito disso. Diz aqui a partir do versículo 1: se engrandeceu até o príncipe do céu, príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário,
por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E aí no versículo 14 diz: e ele me disse: até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. E aqui então entra o período, né, das 2.300 tardes e manhã. A gente vê aqui que há dois santos conversando sobre o tempo, né, que duraria essa profanação, e o tempo foi estabelecido entre 2.300 manhãs, que esses 2.300 manhãs é cerca de 6 anos e meio. Então esse período coincide também com o tempo que Antíoco IV perseguiu os judeus, mas que mais tarde foi purificado na festa de Hanukkah. E lá no Novo Testamento, Jesus também fala de uma profanação futura, né? Então, em Mateus 24:15, quando ele fala da abominação da desolação, apontando para o fim do tempo, né? Fim do tempo, quando o anticristo profanará o sagrado. Então, o que foi mencionado aqui em Apocalipse, em Daniel, se cumpriu. E algumas visões, né, algumas palavras, principalmente Mateus 24, que é uma passagem escatológica, Jesus está falando do tempo do fim, algumas coisas ainda irão acontecer, mas essa específica de Daniel, quando fala aqui desses 6 anos e meio, foi o período de profanação do templo, que depois o templo foi purificado. E no versículo 16, aqui fala sobre anunciado, né, a aparição de Gabriel, né, que era um anjo, né, que é um anjo. E diz assim: ouvi uma voz de homem de entre as marchas do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então Gabriel estava ali trazendo a revelação a Daniel. Então nós temos aqui essa referência primeiro a Daniel, depois nós vamos ver que Miguel também está aqui no contexto do livro de Daniel. O versículo 25, para nós encerrarmos aqui o capítulo 8, diz assim: por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então ele está falando aqui também da luta espiritual e a vitória final. E esse chifre pequeno que se levantou, ele seria destruído, né, sem a intervenção de mãos humanas, ou seja, não seria necessário que um exército levantasse, mas o próprio Senhor iria destruir. Então está falando de Antíoco, né? E também é uma alusão ao anticristo que virá, mas que ele será destruído pelo próprio Senhor, né? Não por mãos humanas, não pela força do braço, mas pelo poder do Senhor que irá vencer, porque ele já é vencedor. Ele já é vencedor. Então, a gente vê lá em Apocalipse 19, né, onde fala de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, que irá retornar para derrotar todas as forças do mal. E assim como Epifânio, ele foi derrotado, o templo foi restaurado, né, o anticristo será derrotado e o reino do Senhor será estabelecido, né, para sempre. O Senhor, ele é poderoso nas batalhas, ele já é mais do que vitorioso, mais do que vencedor. Capítulo 9. O capítulo 9 começa com a oração de Daniel pelo povo. Ele faz uma oração de arrependimento e também traz aqui uma profecia, né, acerca do futuro de Israel e também acerca do Messias. Então, vai falar um pouco das 70 semanas de Daniel, que nós não iremos entrar muito a fundo. É um assunto que tem muito conteúdo, há muitas interpretações, e nosso objetivo aqui não é entrar a fundo em cada um desses capítulos.
A partir do versículo 2 diz que no primeiro ano do seu reinado, né, de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aonde a gente vê isso? Lá em Jeremias 25:11 e também em Jeremias 29:10 fala justamente do período do exílio, que seria de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para buscar com coração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. E aqui ele fala que ele orou, né, e confessou ao Senhor, ele pediu misericórdia ao Senhor. Então, através da leitura, né, do livro de Jeremias, Daniel entendeu que o período do exílio babilônico seria de 70 anos, assim como realmente foi. Versículo 9, continuando aqui a oração de Daniel, ele fala assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Ele vem aqui se rasgando diante de Deus, e ele clamando por essa misericórdia, o perdão do Senhor. Ele mostra aqui a desobediência do povo. O povo estava naquele exílio porque desobedeceu. Nós, durante toda a história bíblica, durante toda a leitura bíblica, nós percebemos que o povo, ele sempre teimava em pecar, em errar, e a mão do Senhor pesava sobre eles. Então ele está aqui nessa oração, clamando pela misericórdia, nessa etapa final, nessa reta final do exílio babilônico, né? E o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina a orar, irmãos, orar pelas nações, orar pelos governantes, orar pelo povo. Nós, como igreja, temos o dever de orar por nós e orarmos uns pelos outros, orar por nossa nação, orar por esta terra, declarando o poderio do Senhor, declarando a transformação de Jesus sobre reinos, sobre nações, sobre pessoas, ao dever nosso como homens e mulheres de Deus de orarmos e intercedermos pelo povo. A partir do versículo 20 ao versículo 27, nós vemos a resposta de Gabriel, né, a oração que Daniel fez, e vai mencionar aqui as 70 semanas. A partir do versículo 24, vai dizer assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então aqui vai mencionar, né, essas 7 semanas, que são 7 semanas e 62 semanas. Aqui está mencionado no versículo 25. E a interpretação, né, mais coerente que tem, que as 7 semanas as primeiras 7 semanas são 49 anos, que foram o tempo, né, para restaurar e reconstruir Jerusalém. E 62 semanas equivale a 484 anos, desde a reconstrução de Jerusalém até a vinda, né, do ungido ou do Messias, né, que foi Jesus. E a semana final dos 7º ano, alguns entendem que seria um período de tribulação que viria, né, para estabelecer o reino do Senhor, e outros entendem também que se cumpriu ali na primeira volta do Senhor Jesus. O versículo 26 diz assim: depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações serão determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares.
sob a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui está falando, né, do Messias que será cortado, né, que seria, ou seja, que seria entregue, que morreria ali no madeiro, né, trazendo realmente uma referência a Jesus que virá, que veio, né, para ser crucificado para a salvação de toda a humanidade. Então, a gente vai ver isso se cumprindo no Novo Testamento, através de Jesus, Mateus, nos Evangelhos, né? E também vai se cumprir aquilo que foi escrito lá em Isaías capítulo 53, né? Então, essa é a etapa final aqui do capítulo 9. Então, tem muita coisa aqui para ser falado, mas o nosso tempo não dá, só fiz uma explanação rápida, né? O que nós temos que entender é que a maioria dessas visões, elas se cumpriram, né? E que Jesus está à porta, e que Ele está vindo. A data nós não temos a precisão, nós temos que estar prontos, preparados e anunciarmos a volta de Jesus, anunciarmos que Ele está vindo para resgatar e para salvar a humanidade. Capítulo 10 vai mostrar uma nova visão também de Daniel no rio Tigre, e Daniel será consolado também ali pelo Senhor. Então, capítulo 10, né, Daniel encontra com o ser celestial, que novamente ele encontra com um anjo, né, que revela a ele, né, a realidade da batalha invisível que acontece por trás dos terrenos, por trás dos eventos terrenos. Ele estava já no reinado de Ciro, né, que era rei da Pérsia, ou seja, não era mais o reino da Babilônia, agora estava sob o domínio da Pérsia. E Daniel, então, teve a visão ali na borda do rio Tigre, que diz assim: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Então, ele tem essa visão, né? Ele está diante desse ser que começa a revelar para ele o que iria acontecer. E ele diz assim: só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desconfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra. E aí ele caiu, a mão tocou nele, né, e falou para que ele era muito amado, né, e que era para ele estar atento àquelas palavras. Aqui no versículo 12, esse anjo, esse ser, diz para ele assim: olha, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então aqui está falando de batalha espiritual, de que Daniel esteve em oração por 21 dias, ele esteve ali orando, buscando a presença de Deus, e houve uma batalha, né, nos ares, houve uma batalha espiritual, para que esse anjo que estava vindo, que era o anjo Gabriel, ele não conseguiria vir para falar com Daniel, mas Miguel, né, que foi um dos primeiros príncipes, uns anjos também, veio e ajudou a ter vitória sobre esse rei da Pérsia. Aqui está falando de uma potestade, né, dos domínios, né, de potestades malignas que travam muitas vezes as orações das pessoas, que travam a pessoa está orando, né? A gente fala que o céu está de bronze, né? Há uma interferência, há uma barreira espiritual, mas
o anjo Miguel, ele foi ali e ajudou o anjo Gabriel a encontrar-se com Daniel, e o recado, a mensagem foi transmitida a Daniel. Algo muito importante que a gente aprende aqui nesse capítulo 10, né, é que Daniel estava de jejum, né, ele estava ali no rio Tigre, né. Aqui no versículo 2 e versículo 3, ele fala assim: mas já desejava e não comi nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. É aqui que surge o famoso jejum de Daniel, né? Que geralmente é um jejum de 21 dias que nós fazemos, né? O costume dos cristãos em tempos fazer o jejum de Daniel, que é um jejum onde ele come somente frutas, verduras, legumes, né? Não come carne, não come, não toma bebida, vinho, né? Nem coisas doces e por aí vai. Então é o famoso jejum de Daniel. Ele surgiu a partir dessa passagem aqui de Daniel, que ele estava orando por 21 dias. E depois dos 21 dias ele teve a resposta do anjo Gabriel. Entramos agora no capítulo 11. No capítulo 11 vai falar dos reis do norte e do sul, né? Vai falar que uma série de conflitos, né, entre esses reinos, né, que afetaram Israel, principalmente pelos reinos do norte e do sul, que são os impérios Seleucidas e Ptolomaico, né? Então, isso aqui aconteceu após a época de Daniel, né? E são profecias históricas. Então, vamos lá. Capítulo 11, eu quero começar aqui no versículo 2, que diz assim: agora eu te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Então aqui está falando sobre os reis persas, né? Está falando aqui da ascensão de Alexandre o Grande, cujo império seria dividido por 4 outros impérios após a sua morte. 4 de seus generais vão dominar, né? E vão dividir o reino ali de Alexandre o Grande, né? E aqui também, versículo 21 ao versículo 35, vai falar sobre Antíoco, né, Epifânio, né, que esse é um rei Seleucida, né, que oprimiu o povo judeu, e ele usurpou o trono, né, e ele é conhecido por suas ações desrespeitosas, né, principalmente contra o sagrado de Deus, contra a casa do Senhor, que ele foi lá e destruiu os altares, né, e sacrificou a ídolos, né, a deuses pagãos. Quando ele invadiu Jerusalém, ele, além de saquear o templo, né, ele instalou ali o altar ao deus Zeus, né, e cometendo então essa abominação, né, desoladora, né. Esse Antíoco, ele é um tipo de anticristo, né, cuja vinda do anticristo é detalhada ali em Apocalipse, também segundo Tessalonicenses. E dos versículos 36 a 45, né, muda então essa figura de Antíoco, né, Epifânio, para uma figura futura, né, dando alusão possivelmente ao anticristo que virá, que está narrado ali no livro de Apocalipse, né? Então esse é o entendimento que tem a maioria dos teólogos a respeito desse capítulo 11, né, aqui de Daniel. Mas que, assim como esses reinos, né, tanto Alexandre Grande como Antíoco, né, eles foram derrotados, o anticristo que também virá, ele será derrotado pelo Senhor.
Não temos que temer, temos que confiar no Senhor. Não sabemos quem será o anticristo, né? Isso já foi estudado ali no Novo Testamento, como que ele surgirá, mas é algo que está na palavra do Senhor. E o nosso coração tem que estar confiando no Senhor e sabendo que o nosso Senhor, ele é mais do que vitorioso, ele é mais do que vencedor. Capítulo 12 vai falar a respeito do tempo do fim. E aqui vai mostrar, né, essa revelação profética. Diz assim no versículo 1 do capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem a justiça como as estrelas, sempre eternamente. Então aqui já está encerrando aquela visão que Daniel estava tendo, né? E ele estava escrevendo este livro, né? Esse relato. E aqui está falando do período, né, de tribulação sem precedentes, né, que haveria, né, que se levantaria naquele tempo. E Daniel, então, ele traz essa revelação. Ele fala dos mortos, né, que ressuscitarão, né, dos mortos que se levantarão, aqui a partir principalmente do versículo 10, né. Diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos prodecerão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1300 e 305 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará. E ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Essa reta final aqui, irmãos, principalmente aqui do versículo 10 até o versículo 12, há duas interpretações, né? Tem a interpretação grega, né, que fala a relação, tem a ver com essa profecia aqui de Daniel 8, onde fala do rei Antíoco, né, Epifânio, a purificação do santuário, o retorno dos sacrifícios judaicos, e tem também a interpretação romana, né, que vai falar de desolações de Jerusalém nas mãos dos romanos nos anos 66 e 70 depois de Cristo, né, quando houve ali a destruição do templo, né? E em 70 depois de Cristo os sacrifícios do templo chegaram ao seu término, né? Houve destruição do templo, né, em setembro do ano 70. Então, esse tempo do fim aqui, há essas duas interpretações principais. Então, queridos, encerrando essa leitura do livro de Daniel, eu sei que a gente foi bem rápido, bem sucinto aqui na leitura, mas o que há entendimento é que a maioria dos fatos aqui se acontecerem e algumas são alusões àquilo que vai acontecer, principalmente que está narrado ali no livro de Apocalipse. Mas que o nosso coração esteja no Senhor, que a nossa confiança esteja nele. É óbvio que depois nós podemos estudar com mais aprofundamento a respeito do livro de Daniel, mas que Deus te abençoe poderosamente, continue crendo, continue confiando, continue firme nesse propósito dessa leitura. Estamos chegando na reta final e não esqueça de curtir esse vídeo, né, compartilhar essa mensagem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal para receber mais conteúdos. Que Deus te abençoe, um excelente dia em nome de Jesus.